Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, engrandecer o teu nome, Pai. Nós entendemos, Deus, que a tua palavra ela é preciosa, é uma preciosa semente. E a nossa oração é que o Senhor prepare o único terreno que nós temos, que é o nosso coração, para que possamos guardar com zelo e apreço a palavra que será ministrada no mais profundo do nosso ser, para que possamos ter boas colheitas, lares restaurados pelo teu poder. Nos ensina, Senhor, nos ajuda, gera discernimento, gera sensibilidade em nós, para que possamos discernir e compreender a tua boa palavra, para que possamos desenvolver o nosso papel principal de ser sal e luz, para que possamos, ó Deus, iluminar, que o Senhor nos use, para que possamos com o nosso testemunho proclamar a boa palavra, que lares restaurados são faróis, para dizer a este mundo que a família é o melhor presente, dádiva do Senhor. Nós te oramos, abençoa o teu servo, Pai, profundamente, a sua casa, o seu lar, e usa o teu servo como o Senhor tem usado para a glória do teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu sei que você já sabe que a família importa. Já valoriza a sua família de origem, sua família atual. Mas talvez não imaginávamos o quanto Deus valoriza a família e as implicações disso em nossas vidas. Nós vamos voltar a nossa atenção para responder essa pergunta: por que a família importa? Mas eu queria contar uma história de algo que aconteceu muitos anos atrás, 84 anos, no início da Segunda Guerra Mundial, o que os historiadores chamam o milagre de Dunkerque. Dunkerque é um porto no norte da França, do outro lado do canal inglês. Foi um ano antes, em 1939, que o primeiro-ministro da Inglaterra, um homem pelo nome Chamberlain, foi ter com Adolf Hitler para pleitear paz na Europa. Voltou eufórico, porque achou e declarou em palavras ínfames: paz em nosso tempo, paz com honra. Um ano depois, o Blitzkrieg, guerra relâmpago, dos tanques Panzer da Alemanha, já estavam invadindo os Países Baixos da Europa, tomaram Bélgica, tomaram Holanda, e agora estavam varrendo os soldados britânicos e franceses até o porto de Dunkerque. Numa questão de semanas, os países caíram e mobilizadas as tropas da Inglaterra, 400 mil jovens de 17, 18, 19 aninhos de idade, estavam enfrentando uma máquina de guerra já preparada uma década na Alemanha. Eles não tinham a mínima chance de impedir o avanço daqueles tanques. Foi então que Hitler fez um erro estratégico para dividir as glórias da vitória e talvez o fim da Segunda Guerra Mundial, antes mesmo de oficialmente começar. Ele mandou os tanques Panzer pararem 15 quilômetros na frente das praias e mandou a Luftwaffe, ou seja, a aeronáutica alemã, para continuar o trabalho, para todo mundo compartilhar a glória. Nisto, agora do outro lado do canal inglês, o novo primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, um homem eternamente otimista, mas calculou que no máximo a Marinha Britânica em alguns dias poderia resgatar talvez 30 mil homens, soldados, daqueles meninos nas praias de Dunkerque, e os outros seriam
prisioneiros de guerra em campos de concentração ou aniquilados pela Luftwaffe nas praias de Dunkerque. Mas foi então que o maior resgate marítimo da história aconteceu. Os pais e as mães ingleses do outro lado do canal não iriam deixar os seus meninos morrerem naquelas praias. E eles começaram a atravessar o mar, a canoa, remando, barcos de vela, alguns iates até dos ricos. Enquanto a Luftwaffe tentava atirar e afundar o número máximo possível, em 5 dias, 861 pequenos navios atravessaram o mar, resgataram um jovem, 2 jovens, 4 jovens, levaram até os navios da Inglaterra. Em 5 dias, 338 mil soldados foram salvos pela ação de uma alma, uma vida de cada vez. É conhecido como o milagre de Dunkerque, o maior resgate da história marítima. Irmãos, nós precisamos de um outro resgate hoje. Cantamos sobre isso. Eu não creio que vai ser através de grandes campanhas evangelísticas, enchendo estádios, como acontecia no passado, com evangelistas como Billy Graham, o próprio avô da minha esposa, que foi o fundador do Ministério Palavra da Vida no mundo, que pregava no estádio dos Yankees, em Nova York, para 50 mil pessoas de cada vez, pregou para 1 milhão de pessoas na Nigéria, na África. Mas hoje, e talvez até mesmo mais voltado para a realidade bíblica, nós precisamos de um reavivamento, uma vida, um jovem, um casal, uma viúva, um solteiro, uma família de cada vez. Esse é o reavivamento verdadeiro que nós encontramos nas Escrituras, mas para isso nós precisamos saber para que a família existe, qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós vamos fechar esse estudo que nós começamos ontem à noite com a primeira razão, que veremos outra vez com uma outra aplicação, depois mais 3 razões amanhã para aqueles que puderem. Eu sei que vários são de outras igrejas, têm seus trabalhos, Deus os abençoe. Mas vamos continuar falando sobre os seus filhos e netos que importam também. Princípios bíblicos à luz da palavra de Deus, não da psicologia, da antropologia, da sociologia, com tanto achômetro do homem. Mas princípios bíblicos para resgatar a alma dos nossos filhos. E, como sempre, agora que nós somos netos de avós com 22 netos, falar também o que Deus diz sobre o investimento dos avós na vida dos seus netos. E amanhã à noite vamos fechar esse tempo juntos, esses dias, já respondendo agora a pergunta, por que a família importa? Para que a família existe? Não é para nós ficarmos fitando o nosso próprio umbigo, curtindo a nossa família, não. A família não é o centro, não é o foco, a família existe para alcançar os confins da terra. Amém, pastor? Isso mesmo. O que nós vimos ontem, a primeira razão, desde o primeiro capítulo da Bíblia, é que a família existe. Agora vocês estão prontos? Vão me ajudar, acordados, para espelhar e espalhar a glória do Deus triuno. Nós somos espelho. Pastor, tem que chamar minha esposa sempre, porque pagaram a passagem dela também, então precisa trabalhar, né?
espelhar e espalhar. Deus fez o casal, claro, o indivíduo, a imagem de Deus, é para ser adorador e espalhar o reino de Deus também, mas de forma especial, atributos que nós vemos da pessoa do nosso Deus, unidade em diversidade, numa comunidade pactual. Nossa fidelidade, nossa exclusividade, nossos papéis, nosso time conjugal existe para refletir para o mundo um pouquinho do que nosso Deus é. Nós veremos que essa imagem se espelha e espalha no Novo Testamento, em Jesus, o noivo, e a igreja noiva. Nós falamos ontem, eu queria só fechar essa primeira razão teológica, sim, mas de forma prática, para dizer que tudo e qualquer coisa que interfira, que vem entre o casal, lembra que no início havia uma inocência total, não havia absolutamente nada para distanciar o casal um do outro, foi um jugo igual, um pelo outro, ambos para Deus. Essa definição, ótimo lema para os jovens presentes, os noivos, namorados, pensarem em gravar dentro da aliança do seu casamento como lema. O casamento bíblico é um pelo outro, o outrocentrismo de Cristo, homens, nós estudamos sobre isso, mas não só para nós, ambos para Deus, espelhar e espalhar. Agora qualquer coisa, o inimigo joga lama nesse relacionamento, ele faz de tudo para quebrar esse espelho, ele fica doido quando ele vê um reflexo razoavelmente claro dessa glória de Deus Pai e de Jesus e a igreja. Qualquer coisa que afaste o casal um do outro, dessa intimidade, exclusividade e fidelidade, é uma aberração da imagem de Deus. Agora, o espalhar dessa imagem implica na vinda, então, de filhos, mas nós podemos também errar se deixarmos os nossos filhos entrarem no meio desta relação, que não é o propósito de Deus. Vamos ilustrar isso? A ideia, assim, vamos pedir o nosso irmão Júnior para chegar aqui, Levizinho, chega na nossa família, mas infelizmente ele chega no centro da nossa união. A nossa vida gira em torno do Júnior. Ele é fofinho, bonitinho, não é tão bonito, mas ele tem saúde, isso que é importante. Só que o Júnior acaba sendo, claro, nunca negligenciamos, precisa cuidar dele, mas se ele for usado para afastar o casal, nós já temos um problema entre nós. Tem famílias que o filho dorme aqui, manda na casa, não pode ser contrariado. Teorias que veremos amanhã de educação de filhos, em que não pode falar não para o filho. Gente, que é isso? Pessoas estão engolindo essas filosofias, nós vamos criar um monstro. Deus, o nosso Pai, o bom Pai, foi aquele que diz, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Isso não fere a alma da criança, precisa ouvir isso, precisa ter limites. Se ele sempre dorme, nós já fomos chamados para retiro de casais, e falam, pastor Davi, fale sobre filhos que dormem com os pais. É pecado dormir com os pais? Não é. Agora, até 40 anos... já é um problema, mas vamos imaginar que o inesperado acontece. Eu sempre queria ter um Deus conosco como filho, Emanuel. Nós chamamos o outro filho, vem filho, sim, Deus conosco, Emanuel. E o novo bebê chega, é cara do papai, mas ele também entra nessa união. Agora olha o problema. Nós temos 2 filhos ocupando o centro, 2 sóis no sistema solar familiar da nossa família.
não tem vez. Agora o filho mais velho está zangado, porque mamãe está dando toda a atenção para o caçula. Então eles brigam, tem rivalidade entre os irmãos. Papai já ficou mais distante ainda da amada, então ele volta a sua atenção para a sua empresa, para seu ministério. Ela faz a mesma coisa. Nós não aguentamos esses dois moleques em casa. A distância cresce, já foi um milagre, nós não queremos. O que acontece quando chega a hora do primogênito sair de casa, vai lá para a FEBEM, sai filho, sai. O irmão mais novo dele também sai. Se é que ele sai. 25 anos. E a distância entre nós não reflete em nada a unidade em diversidade da Trindade, porque não é o plano de Deus. Os filhos são amados, vocês sabem o quanto nós amamos filhos, são membros bem-vindos ao círculo familiar, em que Jesus está no centro, nem nós, mas o eixo marido-esposa, a plataforma segura de um relacionamento sólido. Agora temos espaço para mais filhos. Não é uma família perfeita, nós vamos cantar nossa música predileta em casa, 3 varadinhas só. E essa família tem até espaço para outros, que eu não vou chamar agora, que não tem tempo, porque quando saem de casa, pode voltar, pastor, pode. Vovô e vovó estão em casa. Os netos têm lugar para brincar. Toda semana, quando nós estamos em casa, tem dia da vovó e do vovô. Brincamos, oramos. Ela faz projetos. E eles voltam para casa a melhor parte do dia. E voltamos a namorar de novo. Tem um lugar seguro para os filhos e os netos. Provérbios 14, 26 diz: o temor do Senhor é como um porto seguro para a nossa família até os nossos netos. Nós precisamos proteger a união a dois a qualquer custo, até mesmo diante dos filhos. Número 2, segunda razão, respondendo essa pergunta, por que a família importa? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, onde nós vamos acampar e ficar um tempo. Efésios, capítulo 5, junto com Colossenses 3 e 4, é o maior texto da Bíblia, que trata dos papéis no lar. Gênesis 1, 2 e 3, talvez o maior texto da Bíblia, voltada para realidades familiares, mas Efésios 5 e 6, junto com Colossenses 3 e 4. Aqui nós descobrimos uma segunda razão porque a sua família em Cristo é tão importante. Porque é justamente no lar, onde as máscaras douradas ministeriais, de graça e paz, de religiosidade, de show gospel, aquela máscara cai. Em algum momento é pesada demais. E normalmente, o vamos ver da nossa vida cristã se manifesta no lugar onde as pessoas têm que me aceitar, eles têm que me adorar, eles têm que me abraçar. E lá eu posso relaxar, eu deixo cair aquela máscara e agora o meu coração se manifesta. Se a vida cristã funciona, tem que funcionar em casa. Se é só na plataforma, só no púlpito, só com o microfone na mão, só cantando como pássaro, pregando, ensinando, entregando folhetos, e só assim, me desculpa,
Mas esse não é o reavivamento que Deus deseja. O lar é o lugar onde a máscara dourada cai e nós somos quem nós somos. Irmãos, paremos de brincar com Deus. Paremos de fazer o show de religiosidade oca, quando nossos lares estão vazios da realidade. Deus é realista, Ele sabe que somos falhos. Salmo 103 nos diz que Deus lembra que nós somos pó. Ele é misericordioso, Ele sabe das nossas lutas, mas também Ele quer transformar isso. Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não nos deixa do jeito que nós somos. Olha Efésios 5,18, onde tudo começa. Efésios 5,18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, uma vida desregrada, totalmente solta, mas o contraste, enchei-vos do Espírito. É uma ordem, imperativo. Não ser cheio do Espírito significa estar em pecado. Isto, já perdemos tudo aqui, pronto. É uma ordem no tempo presente, constantemente permita, paralelamente ao vinho, que é um elemento externo, que enche o caco e transtorna a personalidade. Mas o Espírito, uma pessoa que invade a minha vida na hora da minha conversão e transforma a minha vida. Essa ordem. Agora, marcar a hora do Espírito chegar, não. Isso quer dizer que até quinta-feira à noite, quando nós temos o momento do reavivamento, eu estou em pecado. Porque um imperativo no tempo presente para toda hora. Agora, algo curioso. Com um dedo em Efésios 5, vire as páginas da sua Bíblia para Colossenses, capítulo 3. Projetado aqui também. Efésios e Colossenses são epístolas irmãs ou gêmeas, não idênticas, mas correm nas mesmas trilhas. Efésios e Colossenses, epístolas, cartas da prisão de Roma, que Paulo escreveu para essas igrejas. Efésios enfatiza muito mais o corpo de Cristo, que é o cabeça. Colossenses, por sua vez, enfatiza Cristo, o cabeça do corpo. Mas o pensamento igual, viva de modo digno em Cristo. Quando chegamos na mesma altura em Colossenses, não é o Espírito que nos controla, mas a palavra que nos habita. Olha a ordem de Colossenses 3,16, diz assim: habite, ou seja, faça morada. Literalmente, fique em casa da sua vida, a palavra de Cristo, a palavra cristocêntrica, a palavra que Cristo nos deu e que exalta Jesus, que permeie todo o poro da sua vida, que fique à vontade no armário, na cozinha, no quarto, na sala de estar. A palavra de Deus permeia e ordena, arranja. É um imperativo no tempo presente. Mas o que fascina mais, voltando para Efésios agora, é descobrir que é justamente o Espírito de Deus, autor da palavra de Deus, que Ele usa para refazer famílias à imagem de Deus. Ou seja, o que nós perdemos na queda em Gênesis 3, nós resgatamos em Cristo Jesus, e o foco é o lar, a família. O vamos ver, a máscara caída, a realidade. Chega de show, vamos para a realidade. Davi, como saber se eu estou cheio, controlado, habitado pelo Espírito de Deus? Olhe o resto do texto de Efésios 5.
O apóstolo Paulo, através de uma série de gerúndios, que talvez você lembre, são aquelas palavras que terminam ando, endo, indo. São dependentes do verbo principal, enchei-vos do Espírito, e agora vem as evidências, as provas. Como saber se eu estou cheio? Não é que eu fabrico a plenitude do Espírito como se fosse alguém para manipular, não, eu manifesto. E não vos embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão. Na minha versão aqui diz, mas deixem-se encher do Espírito. E agora vem, olha o versículo 19. Primeiro resultado de uma vida controlada pelo Espírito é a edificação mútua, falando entre vocês, ou uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito, falando uns com os outros. A ideia é uma pessoa cheia do Espírito, quando abre a boca, quando esbarra com uma pessoa, o que sai do copo da sua vida, são palavras doces, palavras de edificação. Aquela pessoa, nós temos uma delas na nossa igreja lá em Atibaia, não adianta, não importa, uma viúva tão querida, ama missões com todo o coração, mas qualquer circunstância da vida, Dona Nadir, só sai doçura, graça. É uma pessoa controlada pelo Espírito. Se sai da sua boca palavras de mágoa, reclamação, crítica. Se fosse uma igreja batista, eu diria uma pessoa que parece que foi batizada por imersão em suco de limão. Essa não é uma pessoa cheia do Espírito, não. Mas o texto continua, segundo o resultado de uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus, é um gerúndio também, cantando e louvando com o coração ao Senhor, uma pessoa que brota hinos e cânticos espirituais, louvor, adoração, quando está indo para o serviço, pegando fretado, no ônibus, tomando banho. Talvez as outras pessoas não queiram ouvir, porque você não canta tão bem, mas não adianta, brota do seu coração. A adoração, tudo na vida é lucro para ti, depois da salvação em Cristo. Essa terceira coisa que ele diz. Versículo 20, dando evidência da plenitude, sempre graças, por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, gratidão. Mostra uma pessoa reclamona, uma pessoa que nada está bem, que gratidão não caracteriza como marca de grife da vida cristã, a sua vida. Eu mostro uma pessoa, pode pregar muito bem, pode cantar maravilhosamente, mas quando conversa com a pessoa, é só crítica e reclamação, não é uma pessoa cheia do Espírito. Pode fazer milagres, pode falar em línguas, pode curar, mas não é cheio do Espírito. Não sei de onde vem, mas do Espírito não é. Quando Paulo chega na quarta evidência, ele se empolga. Ele diz literalmente, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para nós, submissão é um palavrão, porque o mundo, de forma totalmente equivocada, associa hierarquia com domínio, opressão. Não, é marca da Trindade. O Espírito se submete ao Filho, o Filho sempre submisso ao Pai, sem perder em nada a sua divindade. Iguais no ser, diferentes no fazer. E nesse texto, que logo ele vai falar das mulheres, não é só a mulher que se sujeita ao marido. Submissão como gratidão é a marca de grife do cristão.
insubmissão e rebeldia são marcas do inferno. Satanás é o maior campeão de insubmissão e rebeldia do universo. E ele semeia isso em jovens. 1 Pedro, jovens, sujeitem-se aos presbíteros. Semeia isso entre cidadãos. Cidadãos, sujeitem-se ao governo. Semeia isso entre ovelhas, insubmissos, insubmissas à liderança espiritual, presbíteros, pastores, diáconos. Todos nós somos submissos a Deus, é marca do cristão. Mas o cheiro sulfúrico do inferno acompanha a insubmissão. Mas quando o Espírito toma conta, tudo volta aos eixos que foi destruído no jardim, é reatado em Cristo. Quando Paulo fala de relacionamentos acertados, agora vem um avalanche de lar. Família. O reavivamento pela plenitude do Espírito é mais evidenciado no lar do que em qualquer outro lugar. Repito, o reavivamento verdadeiro, o milagre maior que Dunkerque, não é no culto, não é no púlpito, não é no teclado, mas é na sala de estar. Relacionamentos reatados em Cristo Jesus. Ele começa com as mulheres, fala para os homens, que nós estudamos bastante hoje à tarde, fala dos filhos, fala dos pais. No Império Romano, servos e mestres era contexto doméstico, é tudo lar, essa é a realidade. Mas tem mais. Olha para Colossenses agora. André não está passando aqui, me ajuda? Colossenses 3, de novo, obrigado. Isso é fantástico. Eu confesso, eu vibro quando vejo essas associações que o Espírito de Deus coloca. Lembra que Colossenses fala da habitação da palavra, não do Espírito, mas faz todo o sentido. O Espírito de Deus é o autor do maior best-seller da história, a palavra de Deus, que é a matéria-prima que ele usa para formar a imagem de Deus. Mas Colossenses diz a mesma coisa, os resultados da palavra são os resultados do Espírito. Quando ele fala que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Ele fala de edificação mútua, uma pessoa cheia da palavra, não só de cabeça, mas de coração e de mãos, quando abre a boca edifica. Depois ele diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, canta, adora. Terceiro, com gratidão no coração, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, gratidão, é a mesma sequência. E quando ele fala agora, ele vai direto para o lar cristão. Olha o que diz o texto. 5,18, esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém do Senhor. Essa versão seleções de Efésios é bem condensada. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura, se a palavra te habita. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam, senhores, tratem os seus servos com justiça. É o lar. Em Efésios, o Espírito. Em Colossenses, é a palavra. Porque o Evangelho transforma o lar cristão. O Espírito de Deus toca justamente na área difícil, para a mulher voltar a ser aquela auxiliadora, idônea, maior fã do seu marido, encorajando a seguir a Deus a qualquer custo, o oposto do que Eva fez.
Para o homem é amar a esposa sacrificialmente como Cristo amou a igreja, abrindo mão dos supostos direitos para pastorear e proteger a sua esposa. Para os filhos é obedecer e honrar, não é natural, o Espírito toca naquele nervo exposto da gengiva da nossa alma. Porque se o Espírito de fato reina pela palavra, Ele vai transformar essas áreas em nossas vidas. Meus irmãos, o Evangelho muda tudo. Em Cristo Jesus, pelo poder da palavra nas mãos do Espírito, você, dona Eva, pode ser a Eva que Eva deixou de ser. Pelo poder da palavra do Espírito, do Evangelho de Cristo, você ser o Adão, pode ser o Adão que Adão deixou de ser. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer homens e mulheres à imagem de Deus, o espelho. Homens são líderes servos, pastores, protetores que se sacrificam a bem da família. Mulheres são auxiliadoras idôneas, complementando seus próprios maridos, como encorajadoras submissas, que os respeitam e são seus maiores fãs. Só por Jesus, só pela palavra, só pelo Espírito. Por que a família importa? Em primeiro lugar, porque Deus a fez para espelhar e espalhar a sua glória. Segundo lugar, é o vamos ver de uma vida cristã genuína, não fabricada. Terceiro lugar, penúltimo, a família importa, não é o centro, não é endeusamos a família, mas é a principal metáfora, figura, ilustração que Deus usa. Ele escolheu, Ele que fez, para descrever a igreja. A igreja é uma família. Famílias fortes compõem igrejas fortes. Quando não se entende a importância, natureza e característica da família, desintegra a igreja. São várias as metáforas bíblicas, essa pode ser uma aula de eclesiologia, a doutrina da igreja, mas pense comigo, a igreja é considerado como santuário, edifício, Jesus a pedra angular, nós as pedras vivas. São poucos os textos. A igreja é um campo, Jesus a videira verdadeira, então figuras agrícolas também. Nós temos mais textos que tratam da família como o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Nós temos até a igreja militante. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas são poucos os textos. A metáfora que, por ser tão batida, tão chavão talvez para nós, que mais descreve o relacionamento de Deus para com Israel, de Jesus para com a noiva, de Deus Pai. Você sabia que só 15 textos em todo o Velho Testamento descrevem Deus como Pai de Israel? Mais de 250 textos do Novo Testamento chamam Deus de nosso Abba. Algo novo aconteceu. O relacionamento conjugal serve como reflexo da glória dos relacionamentos interpessoais entre Cristo e a igreja. Agora, olha para Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Irmãos, isso é muito importante. Porque vivemos família, mas vivemos igreja também, ou devemos. E agora nós vamos entender por quê. No mesmo texto de Efésios,
31 e 32. Paulo termina o seu discurso dizendo isso. Depois de falar da esposa submissa ao marido, a nova Eva. Depois de falar sobre o papel do homem de amar, proteger, pastorear, ele cita Gênesis de novo e diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. A exclusividade do relacionamento a dois. Se unirá a sua mulher, palavra de pacto, aliança que define o casamento, e se tornarão os dois uma só carne, intimidade desfrutada somente do casal casado, como sinal da aliança, a sexualidade humana. Mas depois, ele insere essa frase: grande este mistério. Espera aí, Paulo, mistério nenhum. O senhor acabou de citar Gênesis capítulo 2, nós já sabemos disso, sabemos que homem, mulher, macho, fêmea, um reflexo da unidade em diversidade da própria Trindade, já sabemos. Não, gente, Efésios, não, povo de Aracaju, da 12 de agosto, tem mais. Eu estou falando algo que não foi falado. Eu estou revelando uma nova verdade, isso chama-se mistério. Quando eu falo da união a dois, do relacionamento da esposa com o marido, do marido com a esposa, agora estou falando não de Pai, Filho, Espírito Santo, da Trindade, eu estou falando de Jesus e a igreja. Vocês não imaginavam isso, que o casamento de vocês seria um espelho de como Jesus é apaixonado pela igreja. Que no seu prédio, no seu condomínio, no seu apartamento, no seu serviço, na sua vizinhança, a maneira, homem, como você trata a sua esposa, vai ser uma declaração viva de como Jesus ama a igreja. Mulher, nas suas conversas, nas suas amigas, no seu serviço, na sua escola, a maneira como você trata, fala, se refere ao seu marido, vai ser uma carta viva de como a igreja se apaixona por Jesus. Uau! Essa importância que a família tem, como metáfora, ilustração, figura, sombra, espelho, reflexo. O texto todo, 11 vezes no texto, nós temos essa relação, como ao Senhor, como a igreja está submissa, como Cristo amou a igreja, como Cristo também o faz com a igreja. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, a igreja, menina dos olhos de Deus, a igreja é uma família, a igreja local é a família local, a família nuclear, a igreja é a família do próprio Deus. Ele é o Pai, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, líderes espirituais atuam como pais dentro do contexto da igreja, outros cristãos são nossos irmãos. É tão batido isso que nós esquecemos, mas a palavra chama e fala muito. O problema, e permita-me um parêntese antes de terminar com a última razão, porque a família importa. Muitas vezes, as nossas igrejas hoje, e é estratégia de Satanás, destruir a família para atingir a igreja. Não sabemos o que é uma família saudável, não temos igrejas saudáveis. Então, transformamos a igreja numa empresa, numa ONG, num clube. Nós temos famílias, clube, ONGs, empresas. Deixa eu listar 5 problemas. Primeiro, nós não sabemos mais o que é uma família saudável, faz parte da estratégia de Satanás. A destruição da família tem seu reflexo na destruição da igreja. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. Segundo problema, desculpa a imagem, mas é exatamente isso. Nós transformamos a casa de Deus numa empresa, num franchising. Um lugar para arrecadar dinheiro, de mercadejar o evangelho, de vender pontos de pregação, de tratar a liderança
como se fossem empresários, e só colocar na liderança espiritual homens de grande sucesso no mundo, que importam na igreja princípios de negócios, e esquecem que a família é igreja. Desculpa, a igreja é família. Terceiro problema, nós transformamos a igreja em clube. Todo mundo parece igual. Não tem nenhuma explicação sobrenatural de uma igreja onde todos estão da mesma classe social, todos têm a mesma cor de pele, todos torcem o mesmo time, têm a mesma renda, moram no mesmo bairro. Não tem nada sobrenatural. Os clubes têm isso. E quando a igreja é um clube e não uma família, então os padrões, de repente, nós temos que agradar os clientes, assim como a empresa. Os membros da igreja clube não têm um compromisso como se fosse sua família, enquanto aquela igreja clube oferece o serviço, mas quando tem outra da esquina, eles investiram 35 mil reais no novo berçário, nós vamos para lá. Trocou gerente do clube, nós gostamos mais daquele, nós não vamos mais, porque aquele que fala, ele fala meio enrolado. A igreja não é clube, a igreja é família, a igreja não é ONG. Vivemos em dias em que pastores estão se declarando diretores de ONGs. Assistência social é extremamente importante, faz parte, mas começa na família da fé. Nós cuidamos dos nossos, como Jesus falou na oração sacerdotal de João capítulo 17, ao ponto que as pessoas que estão lá vão querer estar aqui nessa família, do jeito que algumas igrejas trabalham. É melhor ser morador da rua do que mãe solteira dentro da igreja, com 3 empregos para pôr pão na mesa da sua família, quando sopa é jogada lá na rua. Eu sou contra disso de jeito nenhum. Mas Gálatas 6,10 diz que isso começa com a casa de fé, e depois nós vamos estender para outros. Nós não somos uma ONG, nós somos uma família. E por fim, outro perigo quando a igreja não é família, a metáfora que Deus usa. Podemos transformar a casa de Deus numa escola. Nós temos boa doutrina, classes teológicas, falamos de grego, hebraico, de grandes teólogos do passado, da reforma e tudo mais. Somos cabeções. Mas pessoas duras, fechadas, sem amor. Deus chama pastores para serem pastores mestres. Nós somos professores também. Mas a igreja é uma família, não é uma escola. Última razão. Em primeiro lugar, a família importa, porque é um reflexo de espelhar e espalhar a glória do Deus triuno. Em segundo lugar, onde a máscara cai e nós manifestamos a plenitude do Espírito em primeiro lugar. Terceiro, porque é a metáfora que Deus mais usa para descrever a sua amada igreja. Quando você entende tudo isso, agora você entende porque Satanás odeia a família. O texto continua, Efésios capítulo 6. Depois de Paulo falar sobre todos os relacionamentos estreitados em Cristo, ele nos explica que a família é justamente onde os dardos inflamados do inferno caem. O inimigo mira nossa sala de estar, nosso quarto conjugal, o berçário. Ele quer acabar com esse vislumbre da glória de Deus. A guerra espiritual não é coincidência. Me ouvem bem, que o maior texto da Bíblia sobre batalha espiritual está no contexto do maior texto da Bíblia que trata da família e seus papéis. Ouviram? O maior texto da Bíblia sobre guerra espiritual não trata de raspar pedras para achar demônios, expulsar demônios.
fazer exorcismo de demônios e tantas manifestações. O lugar onde isso acontece e os mísseis caem é minha família. Deixa eu contar uma ilustração disso. Da natureza da batalha, da dificuldade. E do fato de que muitos dos nossos jovens, e até mesmo alguns de nós, não esperávamos isso. Casar para entrar em guerra contra o inimigo, mas é assim. Certa vez nós levamos os nossos netos para um shopping em São Paulo. E bem diferente do que nós fazíamos com nossos filhos, porque nós éramos em 8, e qualquer gasto, especialmente em shopping vezes 8, era muito mais do que nós tínhamos. Então, nossos passeios em shopping era uma compra só, uma casquinha de McDonald's. Essa era a nossa festa. Mas com os netos, pastor, é bem diferente. Com os netos a gente gasta dinheiro, e fomos para um parque de diversões, dentro do shopping, perto da praça de alimentação, e nós compramos um ingresso para cada um dos netos, porque qualquer coisa vezes 22 também, não, só tinha alguns naquela época. Eu sentei, junto com minha esposa, com muita alegria de poder comprar ingresso e ver as crianças naqueles cavalos dando volta, naqueles carrinhos passeando. Quando eu olhei ao lado, eu percebi uma palmeira plantada em pleno shopping. Meus pais eram floriculturistas, eu trabalho a terra, no meu dia de folga eu gosto, eu planto, eu tenho pomar e faço tudo isso. Então eu fiquei muito admirado, porque eu nunca tinha visto uma palmeira, não sou palmeirense, mas eu nunca tinha visto uma palmeira tão bonita, tão perfeita, tão fertilizada, tão regada, tão podada, perfeita. Foi só depois que a minha esposa disse: Davi, você sabe que aquela palmeira era plástico, né? Pronto, era. E é assim também. Muitos querem aquela vida de palmeira de shopping, sem vento adverso, sem geada, sem frio, sem problema, sem precisar de nada disso. Mas você sabe como é a realidade? É assim. Esse é o casamento, essa família, na vida real, são palmeiras plantadas juntas, à beira-mar, em meio a tempestades e furacões, e tornados, e terremotos, e maré alta, e tudo mais. E nós carregamos ao longo de 42 anos, 3 meses, 2 dias, 5 horas e 13 minutos, mais ou menos, as cicatrizes disso. Porque o inimigo ataca, mas meu amigo, eu muito mais prefiro ser palmeira com raízes profundas no solo da graça, do perdão, em meio às tempestades e dificuldades e ataques do inimigo, junto com a minha amada e as nossas raízes entrelaçadas ao longo dos anos, do que ser palmeira de shopping, fraca, que não aguenta nada, e primeiro o vento adverso já é derrubada. Não, o inimigo ataca, mas a graça é maior. Por isso nós não somos ignorantes das suas estratégias. Olha o que Paulo diz no contexto. Efésios 6, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que, Paulo? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Qual é o sangue e a carne no contexto? O que ele acabou de falar é marido, é esposa, é filho, é pai, não são seus inimigos da sua casa. O inimigo está por trás disso. Ele quer derrubar, destruir, lançar os mísseis inflamados, sulfúricos, na sua sala de estar. É isso que Paulo está dizendo.
Esse problema começou muito tempo atrás. Pense comigo, biblicamente. Mal havia acabado a lua de mel. Gênesis 2:25, inocência total, não tem nada entre o casal. O próximo versículo, mas a serpente, mais sagaz, a palavra no hebraico é a mesma palavra nus, do versículo anterior. O casal estava nu e sem nenhuma vergonha. Satanás é nua, esperta, malandra e sem vergonha. E quando dá bote, notem que ele começa com a mulher que nem criada fora. O ponto mais fraco, porque Deus havia falado para o homem, ele tinha que passar para ela. Ela, porém, toma a frente e começa a dialogar com o diabo, que nunca é saudável. Ela erra 3 vezes o que Deus realmente tinha dito, e esse bendito homem não levanta um dedinho, nenhum, para corrigi-la. Meu bem, deixa eu falar com esse bicho. Ele não faz nada. E Deus chama a atenção dele. Por causa disso, Satanás ataca a família desde o início e não parou até hoje. Ele odeia a família, odeia o reflexo da glória de Deus, odeia o amor de Jesus para com a noiva. Ele faz de tudo para quebrar o espelho. Por fim, mais 4 textos para ler, porque não é só Efésios 6. Satanás odeia o casamento e a família. Escuta o que diz 1 Timóteo 4, é muito interessante. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, antes de Jesus voltar, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a quê? Ensinos de demônios. Os demônios são professores. Os demônios têm seu próprio seminário infernal. Sabe qual é a primeira matéria que o demônio aprendiz aprende e depois ensina? O não casamento. Que proíbem o casamento. Logo depois, ensinos de demônios, diz o texto, nos últimos tempos, vão acabar com casamentos. Isso está acontecendo hoje. Eles promovem alguns casamentos que não são casamentos, não refletem unidade em diversidade, não refletem a trindade, não mostram o amor de Jesus, o noivo, para com a noiva, não reproduzem adorador nenhum. Só podem proselitizar e roubar os seus filhos para o rebanho deles. Não espelham. Não espalham. Esses casamentos sim, vai mais. Mas casamentos de verdade, com exclusividade, com fidelidade e intimidade dentro do contexto da aliança. Isso não queremos, porque isso reflete a glória de Deus. Sabe o que Tito fala sobre isso? Paulo fala para Tito. Falsos mestres dos últimos dias, ele diz, é necessário que eles sejam silenciados. Cala a boca dessa gente, não dê espaço para eles na igreja, família de Deus. Estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem por ganância. Uma advertência muito grande para todos os influenciados por influenciadores, que falam besteiras, citam pesquisas, mas não convêm com a palavra, não conduzem, não afirmam, mas negam o que Deus disse, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo, sempre curtindo, sempre acessando, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Cuidado, quem você escolhe como influenciador. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém, uma família, um marido,
lançando seus dardos inflamados contra a beleza da glória de Deus no rosto da família. Uma aplicação final, à luz desse último ponto. Irmãos, cada vez que nós nos encontramos, numa desavença, uma discussão, um conflito, isso é normal, faz parte, conflitos, até mesmo os bons, nos esculpem a imagem de Cristo Jesus. O perigo vem quando, como Adão, em vez de nós sermos mansos, humildes, olhando primeiro o nosso coração, nós parecemos, o diabo. Quantas vezes, pastor, nós recebemos pessoas, casais, para um aconselhamento, um senta desse lado, o outro senta do outro lado, nós perguntamos, pois não, como podemos ajudar? E de repente, a fisionomia se transforma. Ah, pastor, deixa eu falar. Essa mulher que coordena a sociedade feminina na igreja, em casa, ela não presta para nada, pastor. Então agora você vai falar, pastor, deixa eu falar um pouco sobre esse seu diácono, que 2h da manhã, quando eu estou chorando na minha cama, ele está acessando coisas, pastor, eu já o flagrei. E você sabe que você tem 2 demônios na sua frente, que parecem o diabo. Não é isso que Deus quer. Em meio ao conflito, como seria bom, só um versículo bíblico, se nós praticássemos, memorizássemos, colássemos na geladeira, no espelho, uma resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E nós mesmos não somos capazes disso, mas Cristo pode domar a nossa língua, domando o nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para nos transformar. A imagem de Deus, podemos sim. Sem Jesus, nada podemos fazer. E essa família, e sua importância. A família importa, é a Terra Santa, porque a família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e a sua família. Amém.